Essa semana eu estava preparando o sermão da nossa série de Filipenses e eu me lembrei, mas é o aniversário da EB domingo. Fiquem tranquilos que eu vou terminar Filipenses. Eu já estou no capítulo 4, próximo sermão começa no versículo 8. Eu vou pregar daqui 2 domingos. E em novembro, nós, em mais outros 3 sermões, terminaremos a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Mas numa ocasião especial, nós tínhamos que trazer uma mensagem especial também. E eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra em Atos 4. Nós vamos ler a partir do versículo 32 a palavra do Senhor. Atos capítulo 4. A igreja está convidada a colocar-se de pé. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus a partir do versículo de número 32. Assim diz a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Peça ao Senhor para falar o seu coração. Diga, Deus, fala a minha vida. Use o pastor para trazer essa mensagem do céu para mim. Renova a minha esperança, faz de mim uma bênção nesses dias de crise, nesses dias de tanta dificuldade, que a tua palavra venha ao meu coração e impacte o meu ser nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração, grande Deus. Tu nos amas, Senhor Deus, ó Pai. Tu deste Cristo para morrer na cruz por nós. E porque o Senhor Jesus se compadeceu dos nossos pecados, o Senhor nos chama também a agirmos de maneira compassiva nesse mundo. Senhor, agora fala ao nosso coração. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos chamou para te adorarmos em espírito e em verdade. O Senhor nos chamou para vivermos em unidade como comunidade do povo de Deus. Mas o Senhor também nos chamou para ser um instrumento de transformação na cidade, no estado e no país. E, ó Deus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós estamos aqui, ó Deus, ó Pai, no centro desta cidade, como igreja organizada há 123 anos. E o Senhor colocou a Unida no centro de São Paulo, para que ela seja uma bênção, ó Deus, ó Pai, irradiadora para esta cidade, que é a maior cidade do nosso continente. E para a partir daqui, ó Deus, abençoar o Brasil e o mundo. Nós te agradecemos porque nesses 123 anos de nossa igreja, nós temos tido irmãos, amigos, parceiros, e a Unida tem sido parceira da Associação Evangélica Beneficente. E nós te agradecemos, Deus, ó Pai, pelo prazer de poder servir ao Senhor, apoiando esses irmãos que têm sido um braço, ó Deus, ó Pai, resgatador da igreja, no centro da nossa cidade. Somos muito felizes, Deus, de ter um de nossos pastores como missionário, como obreiro, como capelão da Associação Evangélica Beneficente. Ó Deus, é um prazer poder contribuir para o alívio, ó Deus, ó Pai, daqueles, ó Deus, que carecem de cuidado, de carinho, dando assim testemunho do que Cristo fez em nossa vida. E, ó Deus, agora então fala poderosamente ao nosso coração. Pai, eu me sinto como uma criança, eu me sinto como um menino, que não sabe fazer as coisas direito e que precisa ser conduzido pela mão do seu pai. Ó Deus, porque não sabe atravessar a rua se o pai não ajudar. Não sabe enfrentar suas próprias dores se o pai não curar. Não sabe, Deus, ó Pai, avançar no meio de todos os desafios da vida sem o cuidado do pai. Pai, Tu és o nosso Pai. Nós não somos nada sem o Senhor. Pai, glorifica o nome de Jesus e usa a minha pequenina vida para proclamar a Tua palavra nessa manhã. Que o Teu povo tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor. Que o Teu povo seja reavivado por Ti mesmo e transformado pelo Teu Espírito Santo que fala na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Há 95 anos atrás, o reverendo Otoniel Mota, depois de passar por um momento de grande dificuldade com a sua filha, que enfrentou uma tuberculose, criou na cidade de São José dos Campos o Lar Samaritano. E nascia ali a Associação Evangélica Beneficente. E quando eu olho para trás e penso, amados irmãos, nos nossos missionários, nos nossos pioneiros e depois dos consolidadores da obra evangélica no Brasil, nós agradecemos muito a Deus porque esses irmãos tinham como sua primeira prioridade pregar o evangelho a toda criatura, porque eles sabiam que o evangelho é que resgata o pecador, é que o tira das trevas e o traz para o reino do Filho do amor de Deus. Mas além de pregar o evangelho e formar comunidades sustentadas pela palavra de Deus, todos estes nossos irmãos, pioneiros e consolidadores da obra de Deus neste país, tinham uma séria preocupação de cuidar dos necessitados e de ser um instrumento para o alívio do sofrimento das pessoas e um instrumento para a transformação da sociedade e da cidade por causa da obra graciosa de Jesus em sua vida. Quem de fato foi transformado por Cristo Jesus, irmão, não pode olhar somente para o seu próprio umbigo, mas vive em função de outros e é um instrumento para a transformação da vida de outros, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E neste texto que lemos, nós encontramos a igreja de Cristo Jesus no seu início, naquele grande avivamento de Atos dos Apóstolos. Depois que Pedro e João são ameaçados e soltos, a igreja ora, e no momento de perseguição ela não pede a Deus que destrua os seus inimigos, ela pede a Deus por intrepidez. A palavra de Deus diz que eles oraram e a casa em que eles estavam tremeram, e depois que a casa tremeu, eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram com intrepidez para anunciar a palavra de Deus. E depois disso, então, a palavra de Deus nos apresenta que essa igreja, cheia do Espírito Santo, foi uma bênção para si mesma, uma bênção para Jerusalém e uma bênção para o mundo. E eu quero, então, olhar para este texto, entendendo que Deus nos chamou para ser uma bênção nesse tempo, apresentar a vocês, nesta manhã, uma igreja que abençoa a cidade. A igreja primitiva mudou a cara de Jerusalém. Muitos sacerdotes vieram obedecer à fé. Aquela igreja fez toda a diferença. E hoje Deus nos chama como igreja local, a todos os que aqui estão, não só os que trabalham na EBI, a sermos um instrumento para a transformação desta grande cidade, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pastor, o que caracteriza então uma igreja que abençoa a cidade? Uma igreja que abençoa a cidade é uma igreja unida. Uma igreja que abençoa a cidade é uma igreja unida. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 32, todos juntos leamos numa só voz. Assim diz o texto da palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que daquela multidão que agora creu em Jesus, mais ou menos ali já mais de 5.000 pessoas, eles viviam em unidade. Eles estavam unidos espiritualmente a Cristo pela fé e, consequentemente, unidos uns aos outros. E a unidade deles era vivida de maneira tal que o texto nos ensina que eles tinham um só coração e uma só alma. É como se eles fossem uma só pessoa. E isso se manifestava na frugalidade, no amor, dizendo que cada um não considerava as suas coisas que possuía, mas estava disposto a usar a sua própria vida e tudo que tinha para ser bênção na vida dos seus irmãos. A primeira característica de uma igreja que vai abençoar a cidade é que ela precisa ser uma igreja unida. O Senhor Jesus diz que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Se uma igreja não trabalha em unidade e não vive em amor, ela não pode fazer diferença nenhuma no lugar em que ela foi plantada. Essa questão da unidade é tão importante nas Escrituras, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, ao orar por nós que aqui estamos hoje, em 2023,
orou para que nós fôssemos um. Ele diz lá na sua oração sacerdotal, em João 17, 20 e 21, Pai, eu não rogo somente por esses daqui, mas por todos aqueles que vão crer em mim por meio da palavra destes, para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em ti. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor Jesus ora para que nós vivêssemos em unidade. E o paradigma da unidade é a unidade do Pai com o Filho. Irmãos, isso é complexo demais. O Pai e o Filho são um só ser. Eles têm a mesma essência e vivem em plenitude de unidade desde sempre, por toda a eternidade. E o desafio de Jesus é que nós sejamos um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós. Algo que só pode acontecer pela graça de Deus. E o Senhor Jesus diz que quando nós vivêssemos em unidade, amando uns aos outros e amando o Senhor sobre todas as coisas, o resultado é que o mundo creria que Jesus, de fato, é o enviado do Pai. É quando a igreja vive em amor e demonstra amor na prática, amados irmãos e irmãs, que ela tem poder para fazer toda a diferença neste mundo. E ser instrumento para alcançar almas, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Um filósofo pagão, da época do século IV, depois de Cristo, chamado Celso, um romano, ele odiava o cristianismo e ele queria ressuscitar o paganismo no Império Romano. E Celso, em seus escritos, diz assim, o grande problema, numa época de praga, é que a praga é esse cristianismo, porque eles demonstram amor uns aos outros. E no meio da praga que temos vivido em Roma, eles não somente cuidam dos seus, mas eles também cuidam dos nossos. E os historiadores da igreja daquela época dizem que a igreja conquistou o Império Romano porque ela vivia em amor. Porque muitos dos líderes da igreja iam para a fogueira, eram entregues aos leões da Líbia no Coliseu, assassinados por gladiadores. Não entregavam seus irmãos, mas demonstravam o amor a Jesus e ao seu povo. E a igreja impactou o Império Romano. Um dia desses eu estava vendo no History Channel, há umas 2 semanas atrás, o martírio de um pastor da igreja antiga chamada Inácio de Antioquia. E quando Roma, então, queima aquele pastor, aquele servo de Deus, foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. A multidão fica perplexa e começa a chorar e sai destruída ao ver um homem ser queimado. E ali o coração da multidão começou a ser quebrantado, quando aqueles mártires demonstravam amor para Jesus até o final da sua vida e demonstravam amor à igreja de Cristo Jesus, sendo fiel até o último momento. Pastor, por que o senhor traz o exemplo dos mártires aqui? Porque a Bíblia diz que nós não devemos amar nossos irmãos somente como nós amamos a nós mesmos. Mas a Bíblia diz que nós deveríamos considerar os nossos irmãos como superiores a nós mesmos. E a Bíblia diz que, se necessário fosse, nós deveríamos estar dispostos a dar a vida pelos nossos irmãos. Irmãos, se nós queremos ser uma igreja poderosa, que abençoa a cidade, nós precisamos viver em unidade. Aqui dentro, em amor, mas viver em unidade. Não qualquer unidade que ofende a palavra de Deus. Porque Jesus diz que se nós queremos ter unidade, nós só podemos ter unidade com aqueles que estão comprometidos com a palavra dos apóstolos. Lembra da oração? Não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra destes. Nós não podemos manter unidade com quem contraria a palavra. Mas se está ao nosso lado pessoas que creem no Evangelho e na palavra de Deus, como nós não vamos trabalhar com essas pessoas? Como nós não vamos amá-las? Nós precisamos, amados irmãos, viver em unidade dentro da igreja local, mas também viver em unidade no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque nenhuma igreja evangélica tem a capacidade por si mesma de alcançar a sociedade sozinha.
Nem todos os que vão se converter em São Paulo vão se tornar presbiterianos. Nós precisamos dos nossos irmãos batistas. Alguns que têm um perfil mais tradicional, são mais ordeiros, vão se converter, virão para a igreja presbiteriana cantar Castelo forte é nosso Deus. Mas uns que querem gritar glória vão ir para outras igrejas. É assim que funciona. Então nós precisamos das outras igrejas para esses irmãos e da igreja presbiteriana para nós. Nenhum de nós pode ter a pretensão de que vai alcançar a cidade sozinho. É por isso que nós preservamos a unidade local nesta igreja, mas nós trabalhamos em parceria com irmãos de outras igrejas, porque essa cidade precisa do Evangelho. E é trabalhando como igreja de Cristo Jesus, com irmãos de várias denominações, que nós vamos alcançar São Paulo e vamos ser um instrumento para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então, meu querido amigo e irmão, em lugar de ficar brigando com o seu irmão, falando mal do seu irmão, ofendendo o seu irmão, pense que essa pessoa que está do seu lado custou o sangue do eterno Filho de Deus. E que ela é tão filha de Deus quanto você. E se não bastasse tudo isso, meu querido amigo e irmão, a palavra do Senhor nos chama a amar essa pessoa, cuidar dela e, se necessário for, dar a vida por amor desta pessoa, porque ela custou o sangue do eterno Filho de Deus. Que nós preservemos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém, meus irmãos? Que nós sejamos cheios do amor de Deus, para que quando pessoas se aproximarem de nós e nos virem, então elas digam, o amor de Deus é verdade no meio deles. Eu quero permanecer ali. Alguns dias atrás, eu compartilhei com a igreja. A nossa igreja se reúne de manhã aqui no templo e à noite ali no Mackenzie, às 18h30. E há pessoas que frequentam aqui e há pessoas que só frequentam lá. E uma família nova que está chegando à igreja perguntou a um de nossos presbíteros, essa igreja é unida só no nome ou é unida de verdade? Unida é só hipocrisia ou é verdadeiramente uma igreja unida no Senhor Jesus? Graças a Deus, o nosso presbítero pôde responder, Deus tem derramado um espírito de amor em nossa igreja e nós estamos vivendo em unidade para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como nós vamos abençoar essa cidade se nós formos um, nos amarmos uns aos outros e como povo de Deus, formos instrumentos para a expansão do reino. Que Deus nos dê a bênção de viver em unidade, em nome de Jesus. Amém. Mas ao olharmos para o texto, nós nos perguntamos como a igreja pode abençoar essa grande cidade de São Paulo. Em primeiro lugar, o texto nos diz vivendo em unidade. Mas como a igreja pode abençoar essa cidade? Em segundo lugar, o texto nos diz que ela abençoa a cidade testemunhando com poder. Como a igreja, então, abençoa a cidade? Como a igreja pode abençoar a cidade? Primeiro, vivendo em unidade. Segundo lugar, testemunhando com poder. Vamos ler, irmãos, versículo 33, todos juntos? Vamos lá? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Queridos irmãos e irmãs, eles foram perseguidos pelos líderes judeus, não oraram para que Deus destruísse os seus inimigos, mas pediram ao Senhor que lhes desse intrepidez para pregar a palavra de Deus. Quando eles oraram por isso, a palavra diz que a casa onde eles estavam tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram então com poder anunciando a palavra de Deus. A mensagem dos apóstolos, amados irmãos, não era caracterizada por mera elucubração humana, por mero raciocínio lógico humano, por mera retórica deste mundo, ou somente habilidade e qualidade do falar. Mas a palavra de Deus diz que a mensagem destes homens, queridos amigos e irmãos, era caracterizada por poder. E não é poder humano, não é poder fugaz, não é poder efêmero, é poder do Espírito Santo. Eles estavam cheios da unção de Deus quando pregavam a palavra de Deus. E você então percebia o poder de Deus na vida deles. A igreja, amados irmãos, que vai abençoar a cidade é uma igreja que testemunha com poder. A igreja só pode testemunhar com poder se ela tiver comunhão com o Senhor.
se ela for uma igreja que se esvazia de si mesma e se enche de Deus, se ela for uma igreja que dobra os seus joelhos em oração, e experimenta então a unção de Deus enchendo a sua vida, o poder do Espírito Santo transbordando em si mesma e cheia do poder do Espírito Santo de Deus, então com intrepidez essa igreja vai pregar. Mas o texto diz que essa igreja que testemunha com poder, ela não tem somente uma unção, ela apresenta um testemunho. E testemunho, querido amigo e irmão, é fruto de algo que eu vivenciei. Os apóstolos viram o Senhor Jesus. João diz na sua carta, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Isso compartilhamos com vocês, para que nós tenhamos comunhão e a vossa alegria seja completa. Os apóstolos falaram daquilo que viram e ouviram. E se você, querido amigo e irmão, quer fazer a diferença neste mundo, você precisa, de fato, ter experimentado uma transformação real por Cristo Jesus. Você não pode dar testemunho de um evangelho que não converteu o seu coração. Então, se você quer ser uma testemunha viva de Cristo Jesus, você deveria ser capaz de dizer quem era você antes de Cristo entrar em sua vida. O que Cristo realizou por você na cruz do Calvário. E quem você se tornou depois que Jesus entrou em sua vida. Os apóstolos diziam isso. Falavam do seu pecado e da sua maldade, de como andavam longe de Deus. Mas como Deus os amou. E mandou o Filho dele morrer numa cruz para pagar os pecados deles. Eles testemunhavam da grande salvação que tinham recebido em Cristo Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, o coração dos pecadores só vai mudar se eles se arrependerem de seus pecados e crerem que Jesus Cristo, Filho de Deus, os amou e deu a vida na cruz por eles. E a testemunha de Deus neste mundo é a igreja. Nós temos que testemunhar acerca do que nosso Senhor fez por nós, se nós queremos abençoar essa cidade. Mas esse testemunho dos apóstolos não é caracterizado somente por poder ou contando a grande transformação que eles experimentaram. O testemunho deles é um testemunho vitorioso. O texto diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. É impressionante que o texto diz que eles pregavam a ressurreição, e só pode pregar a ressurreição quem pregou a morte antes. Então, quando o texto diz que eles dão testemunho da ressurreição e do Senhor Jesus, está dizendo que eles dão testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. Eles estão dizendo que Deus amou tanto este mundo perdido, que mandou o seu Filho morrer na cruz pelo pecador, e que todo aquele que se arrepender e crer em Jesus será salvo. Mas eles dizem que Jesus não ficou preso àquela tumba. No terceiro dia o anjo dos céus baixou, a pedra ele rolou, o Espírito em Cristo a vida novamente colocou, o Senhor se levantou, Jesus Cristo está vivo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. O Senhor deles é vencedor. Eles não pregam o evangelho pobrezinho, mas eles pregam que Cristo venceu a morte, e porque Cristo venceu a morte, nós também venceremos a morte no dia final e teremos vitória sobre o pecado neste mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Uma igreja que abençoa a cidade é uma igreja que tem um testemunho poderoso, porque ela prega o evangelho, a morte e a ressurreição do Senhor. E o texto então nos diz, irmãos, que essa igreja é caracterizada pela graça de Deus, ao dar o seu testemunho com poder, porque o texto termina dizendo no versículo 33 que sobre eles havia abundante graça. Quando os apóstolos pregavam, irmãos, as pessoas percebiam que a bênção de Deus estava sobre eles. Você podia perceber a graça, o favor imerecido de Deus, enquanto eles pregavam a palavra de Deus. E quando eles estavam tão cheios da graça, essa graça alcançava os seus ouvintes. E eles eram transformados por aquela mensagem poderosa. Uma das coisas que eu mais peço a Deus, irmãos, é que este seja o tipo de mensagem pregado nesta igreja. Que quando as pessoas venham aqui,
elas não se deleitem somente com a qualidade da teologia que é apresentada neste púlpito, que elas não se alegrem somente pela lógica dos sermões que aqui são anunciados, e que elas não admirem somente a oratória dos pastores que aqui pregam, mas que as pessoas tenham um encontro vivo e pessoal com o Senhor, quando o Evangelho é pregado aqui. Que elas tenham a percepção do que Jesus disse, que ele caminha no meio da igreja. Então, ouvir a pregação numa igreja cristã é ter a experiência de vir o Senhor Jesus se levantando do livro e caminhando no meio da igreja enquanto a palavra é abençoada. E o Espírito Santo então vai falando com você, expondo o seu coração, mostrando o que não está bom na sua vida, consolando você que está sofrendo, trazendo quebrantamento para você que é endurecido, envergonhando você por causa da sua maldade, mas consolando você que está sofrendo, alegrando você que está triste e te animando para viver a caminhada cristã, porque quem fala na igreja não é o homem. É como dizia o reverendo Martinho Lutero, que compôs Castelo Forte: eu olho para o pastor, eu vejo a voz do pastor, mas quem está falando comigo não é o pastor. Quando a Escritura é exposta com fidelidade, quem está falando comigo é o próprio Senhor. Que você venha aqui para ouvir o que Jesus tem a falar com você, e que você veja o poder de Deus atuando em nosso meio. Um dos pregadores que eu mais gosto de ler do século XX, irmãos, foi o reverendo David Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones, no auge dos seus 28 anos de idade, era um médico de muito prestígio em Londres. Ele era auxiliar de Lord Horder, o médico do rei da Inglaterra. Atendia no Hospital de São Bartolomeu, onde foi descoberta a penicilina, que é tão útil para nós até os dias de hoje. Era um dos melhores cirurgiões de Londres. Deus o chama para o ministério, ele começa a se questionar, dizendo: eu sou usado para curar as pessoas, mas elas são curadas e continuam pecando e voltam a viver longe de Deus. Eu não quero ser usado somente para curá-las fisicamente. Eu quero fazer algo que transforme a vida delas. E ele então é chamado a pregar o Evangelho. E quando ele volta a Londres 10 anos depois para assumir a capela do Westminster, uma igreja central como a nossa, no mesmo estilo, óbvio que com um templo maior que o nosso, ele começa a pregar com grande poder ali. E o grande teólogo James Packer, teólogo anglicano reformado, foi para Londres para fazer o seu doutorado. E ele disse que quando ele chegou ali e ouviu Lloyd Jones pregar a primeira vez, ele disse que a presença de Jesus era perceptível enquanto Lloyd Jones pregava. E ele chegou a ponto de dizer: eu nunca tinha ouvido alguém pregar de verdade, até o dia em que eu ouvi Lloyd Jones pregar. Porque ele expunha o texto com clareza, com lógica, com fidelidade. Mas o que marcava os seus sermões era a manifestação poderosa da presença de Jesus. É esse tipo de mensagem que nós precisamos em São Paulo. É esse tipo de mensagem que tem abençoado a vida de vocês e Deus está usando para que a nossa igreja cresça. E eu oro para que esse tipo de mensagem seja pregado nesse púlpito, mas não só nesse púlpito, em todos os verdadeiros púlpitos cristãos de São Paulo, para que as pessoas vejam o poder do Senhor Jesus, vejam o seu amor e o seu evangelho seja exaltado sobre todas as coisas, e elas então saibam que Deus as amou tanto, que deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário por elas. E se elas se arrependerem e crerem em Jesus, elas terão todos os seus pecados perdoados, elas terão vida eterna, elas terão paz com Deus, elas serão transformadas por Jesus, elas serão uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus nos dê a bênção de sermos, nesta igreja e em todas as igrejas, igrejas que testemunham com o poder do Espírito Santo, para que o Evangelho seja pregado com fidelidade e vidas sejam transformadas, em nome de Jesus. Amém. Deus nos chamou para abençoar a cidade. Como a igreja pode, então, abençoar a cidade?
Em primeiro lugar, quando ela vive em unidade. Em segundo lugar, quando ela testemunha com poder. Mas, em terceiro lugar, como a igreja pode então abençoar a cidade? Em terceiro lugar, o texto nos diz, quando ela vive com generosidade. Como a igreja pode abençoar a cidade? Quando ela vive com generosidade. Nós vamos ler, irmãos e irmãs, versículos de número 34 e 35. Eu vou ler o 34, a igreja o 35. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Vocês, o 35. Louvado seja Deus. O nosso texto nos diz, irmãos, que não havia necessitados naquela igreja. E a razão é porque aqueles irmãos que moravam em sua casa, ou tinham outra casa, ou tinham uma fazenda, vendiam e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então os apóstolos pegavam aqueles recursos e distribuíam a cada um deles conforme havia necessidade. Veja bem que não há uma imposição governamental no texto, que decide que você tem que pegar metade do seu apartamento e botar outra família lá dentro. Isso não funciona. O que acontece aqui é fruto de uma ação do Espírito Santo no coração. Irmãos, nós não podemos ler esse texto como se ele fosse qualquer coisa. Um texto como esse tem que nos deixar perplexos, porque nós vivemos numa sociedade no qual as pessoas não fazem isso e, pelo contrário, além de não se contentar com aquilo que elas têm, elas querem mais e, se possível, querem tomar dos outros aquilo que eles têm. O texto nos mostra que naquela igreja não havia necessitados. O que o texto está ensinando para mim e para você é o seguinte, é que o cristianismo é fruto da ação do Espírito Santo no coração. Não é uma imposição. E quando o Espírito Santo age no coração, essa é outra verdade maravilhosa, a idolatria cai por terra. Porque todo ser humano naturalmente idolatra os seus bens. Idolatra aquilo que conquistou. Se agarra àquilo que tem e não pode dar nada a ninguém, não abençoa ninguém, porque aquilo é a razão da sua vida, a sua confiança está no Deus dinheiro. Então, quando o evangelho entra na vida de uma pessoa, ele desaloja toda a idolatria. E a pessoa deixa de ser agarrada a essa falsa divindade que é Mamon, o Deus dinheiro. E de repente, então, as pessoas voluntariamente podem vender suas casas, vendem suas fazendas, trazem o dinheiro, e os apóstolos repartiam entre aqueles irmãos que necessitavam. A igreja já começou com um projeto social maravilhoso, melhorando a vida daqueles que faziam parte da comunidade do povo de Deus. Que maravilha! Fruto da ação do Espírito Santo. O texto é tão brutal que vai dar o testemunho de um dos pastores mais amados da antiguidade, que foi José, cujo apelido era Barnabé. Barnabé tinha uma fazenda, vendeu a fazenda e deu de oferta para os apóstolos. Depois Deus chamou Barnabé para ser pastor, e ele foi um homem usado para pastorear Paulo quando ninguém acreditava em Paulo, para pastorear João Marcos quando João Marcos foi desprezado pelo próprio Paulo. Um homem de um coração dilatado, de um coração generoso. Pasme comigo, meu querido amigo e irmão, nós só podemos ser generosos quando de fato o Espírito Santo atuar em nosso coração. Há um versículo que eu gosto muito, ele está em Provérbios 19, 17, ele diz assim, que aquele que se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e o Senhor lhe paga o seu benefício. Aquele que se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E não existe ninguém mais generoso e justo do que Deus. Deus paga esse benefício àquele que faz. É bíblico. É por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de nos lembrar daquele dia
em que um religioso se aproximou do Senhor Jesus para prová-lo. E disse: mestre, qual é o principal dos mandamentos? Jesus repete para ele: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E aí então, Jesus fala para ele: o segundo é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem querendo se justificar: mas quem é o meu próximo, Senhor? Jesus conta então uma parábola. Ele diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, passava no caminho de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho ele foi apanhado por ladrões e salteadores. E eles bateram muito nele, levaram tudo que ele tinha embora e o deixaram deitado no chão, ferido, machucado, semi-morto. Vinha um sacerdote que estava voltando do culto de Jerusalém. Ele descia do culto de Jerusalém. E ele viu aquele homem jogado no caminho e passou de largo, fingiu que não viu. Ele não podia nem usar a desculpa de que estava indo para o culto e não podia se tornar impuro. Ele estava voltando do culto. Da mesma forma, um levita. O levita era equivalente a um diácono nos dias do Antigo Testamento. Ele cuidava do templo, também louvava a Deus. Mas vinha aquele oficial, ele estava voltando do culto. O levita era o diácono, era o oficial que servia. E ele viu aquele homem naquela situação miserável e passou de largo. Passava por ali um samaritano, que era odiado pelos judeus daqueles dias. E Jesus diz que o samaritano viu aquele homem e se compadeceu dele. Então, pensou-lhe as feridas e colocou azeite e vinho. E colocou aquele homem em cima do seu burro, do seu jumento, e o levou para a hospedaria mais próxima. E cuidou dele. E quando teve que ir embora, deixou ali 2 denários, dizendo ao dono da hospedaria: se ele gastar alguma coisa a mais do que isso, eu vou pagar para você depois. Jesus pergunta: quem foi o próximo? Jesus está dando, irmão, um murro na boca do estômago, literalmente, naquele judeu. Sabe por quê? Porque eles acham que samaritanos não prestam. Samaritanos são impuros. E Jesus fala assim: quem foi o próximo? O homem não tem coragem de responder o samaritano. Ele responde assim: aquele que cuidou dele. A sua vida tem cuidado de alguém? Você vive na cidade cuja maior idolatria é o trabalho. A cidade da agitação. Eu tenho pregado em vários lugares do país, em alguns lugares fora. E quando você chega no Rio, os irmãos: oh, meu irmão, bem-vindo, que alegria ter você aqui. Vamos comer um churrasco, né? É uma alegria. Quando você chega em São Paulo: vamos correr, porque você tem um compromisso daqui 5 minutos, se você não correr, já era. E daqui a pouco você está correndo e nem sabe por que corre. E você, então, começa a viver somente para si mesmo. Jesus morreu por você. Você não pode viver somente para si mesmo. Você não pode fazer de você mesmo o seu próprio Deus. Você não pode viver olhando somente para o seu próprio umbigo. Mas se você foi transformado por Jesus, a sua vida vai ser uma vida de serviço. Você vai pregar o Evangelho, mas vai ser uma bênção dentro de casa, uma bênção nesta igreja e uma bênção para todos aqueles que estão ao seu redor. Talvez você me diga: pastor, mas eu não sei pregar, que diferença eu faço? Você pode orar por alguém. Você pode ajudar o necessitado. Quando eu era pastor em Santiago do Chile, irmãos, tinha uma irmã muito querida, ela já está na glória, o nome dela era Liliana Dias. Liliana tinha mais de 70 anos já naquela época. E Liliana dizia: pastor, eu não sei pregar, mas eu gosto de abençoar as pessoas. E chileno é diferente de brasileiro, irmão. Quando você entra no metrô, no Brasil, mesmo em São Paulo, onde as pessoas são mais fechadas, de vez em quando um começa a conversar com o outro e tal, mas o Chile é muito mais fechado. Então, no Brasil, quando você entra no elevador em São Paulo, você fala bom dia. Alguns te olham meio estranho, mas ainda respondem bom dia, né? Em outros lugares, bom dia! Mas no Chile, você falava bom dia, eles olhavam feio para você. Cultura mais fechada. E Liliana, ela falava assim: pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no ônibus em Las Condes e vou descer até Santiago e vou ver alguém que está sofrendo.
e vou sentar do lado dessa pessoa e vou perguntar como ela está. E vou fazer uma oração por ela. E aquela irmã se tornou a irmã da oração de la Micro, né? Micro é o nome do ônibus no Chile. E ela orava e abençoava pessoas. E, de repente, pessoas começaram a ir à igreja simplesmente porque Liliana olhava para elas e orava por elas no meio da sua dificuldade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está lá na repartição em que você trabalha há quantos anos? Você já perguntou para algum colega seu verdadeiramente como ele está? Você já orou por alguém? Ah, pastor, mas vão dizer que eu estou fazendo proselitismo no trabalho. Eu não estou falando para você parar na hora do trabalho. Todo mundo tem hora de almoço. Você já orou por algum colega seu? Você já perguntou como ele estava? Você já se compadeceu dele? Já anunciou Cristo para ele? E já abençoou a sua vida? Irmãos, nós temos que parar de sermos tão egoístas e ficar olhando somente para o nosso próprio umbigo. E entendermos que o Filho de Deus desceu da glória e foi generoso e deu a vida dele na cruz por nós. E se ele deu a vida na cruz por nós, nós vamos nos mover em direção ao outro. E nós vamos abençoar o outro com oração, muitas vezes com o nosso tempo e às vezes até com os nossos recursos. Nós vamos tirar do bolso e nós vamos demonstrar amor na prática. Porque essa sociedade carece de generosidade. As pessoas são egocêntricas, só olham para o seu próprio umbigo. E só querem enriquecer neste mundo, uma riqueza que não levam para a eternidade. E Deus nos colocou para demonstrar o amor de Deus na prática. Nessa mensagem, o Senhor está chamando você a ser mais generoso. Que Deus te dê uma nova disposição de coração, amém? Que você se mova em direção ao outro. E quando for necessário, meta a mão até no seu bolso para abençoar a vida daqueles que necessitam, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu vou contar um testemunho de uma irmã que está aqui, ela não me autorizou, mas eu vou contar com grande alegria. A dona Celi, esposa do pastor Camargo, ela está ali no último banco. Quando o pastor Camargo foi trabalhar conosco em Brasília, a dona Celi teve que fazer uma cirurgia. E o plano não cobria, a carência não dava. Ela tem problema no coração. E a gente precisava levantar aproximadamente 30 mil reais. Num domingo, que ela precisava fazer a cirurgia na segunda-feira. E qual não foi a minha alegria, irmãos? Que eu cheguei à igreja. Falei, irmãos, nós precisamos levantar 30 mil reais para a cirurgia da irmã Celi amanhã. E ela fez a cirurgia. Deus deu o dinheiro para a cirurgia, o dinheiro para os remédios, o dinheiro para tudo que precisava. Que bênção ver a generosidade do povo de Deus. Num domingo só. Isso há 9 anos atrás. Então 30 mil reais era muito mais do que é hoje. Que alegria foi ver o Espírito Santo atuando assim na vida da igreja. Se alguém precisasse hoje de 60 mil reais aqui na Unida para fazer uma cirurgia amanhã, será que nós conseguiríamos levantar esse recurso? Amém. Que Deus nos dê um coração generoso, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Ao terminar essa mensagem, por que a igreja então pode abençoar a cidade? Sendo uma igreja que vive em unidade, que testifica com poder, que vive com generosidade. É porque o centro da vida desta igreja é aquele que desceu da glória e se fez carne e deu a vida na cruz para nos salvar. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto Cristo for o centro da igreja, ela vai ser uma bênção portas para dentro, ela vai ser uma bênção portas para fora. E se você está aqui e quer fazer parte desta igreja que vai abençoar essa cidade, a única coisa que você precisa fazer nessa manhã é se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Se arrependendo do seu pecado, dizendo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio nele como meu único Senhor e Salvador, eu recebo em meu coração pela fé
A Bíblia diz que Deus então declara você justo pela fé. Deus sela você com o Espírito Santo. Deus reconcilia você com o Pai. Você se torna amigo de Deus. Você é adotado no cartório celestial como filho de Deus. E o Senhor nunca te deixa, nunca te abandona. Você nunca jamais vai perder a salvação que Ele te dá. Creia em Jesus e você viverá uma vida de plena alegria e satisfação nele. Terá um lugar garantido nos céus, terá a presença dele aqui e será uma bênção neste mundo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quando Jesus for o centro da nossa vida, então nós seremos uma igreja que abençoa a cidade, uma igreja unida, uma igreja que testifica com poder, uma igreja generosa. Que Deus nos faça uma bênção neste tempo, em nome de Jesus. Amém.